importante não é a quantidade, né? A qualidade. Os momentos raros são poucas pessoas que veem um pôr do sol, um nascer do sol, um arco-íris que se forma. Às vezes a gente corre tanto, tem tanta pressa e esquece de ver a beleza nas pequenas coisas. Então, sejamos muitos nessa noite, embora outros eventos aconteçam. Tem uma coisa no Graciliano Ramos que eu admiro, é o poder de síntese dele. Ele escreveu uma carta de amor para Heloísa, e na carta ele diz: dizes que brevemente serás a metade da minha alma. A metade? Brevemente? Não. Já agora és, não a metade, mas toda. Por isso, te dou a minha alma inteira. Deixe-me apenas uma pequena parte para que eu possa existir por algum tempo e depois te adorar. O Alisson foi convidado pela academia e gentilmente aceitou. A proposta dele hoje é falar de Graciliano Ramos, uma luz para certos olhares. Alisson Ramos é doutor em letras, literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará, UFC. É mestre em letras, literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará. Graduado em letras, português e francês. Literaturas pela Universidade Federal do Ceará. Tem experiência na área de ensino de línguas francesa e portuguesa e de literaturas de língua portuguesa. Alisson Ramos, bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Então, para mim, inicialmente, eu gostaria de dizer que é uma imensa satisfação vir convidado para falar de um assunto que é tão importante, tão caro, que fez parte da minha formação, mas que, além desse prazer, é também um grande desafio. Primeiro porque eu fiz um estudo parcial da obra do Graciliano, eu li a maior parte, vou falar mais daquilo que li. Daqui a pouco eu apresento o itinerário dessa palestra, mas além de não ter lido tudo, porque faltaram principalmente as cartas, que recentemente foram publicadas como cartas de amor a Heloísa, antes publicadas em vida, não em vida, obra póstuma, mas foram publicadas como cartas de amor na década de 80 e mais recentemente como cartas de amor a Heloísa, numa nova edição mais requintada, mais detalhada, mais bem trabalhada, e faltou também a última obra do Graciliano, que foi publicada postumamente, que é o Memórias do Cárcere, né? Esse o Antônio Cândido leu e incluiu na sua pesquisa de ensaios, e eu vou tentar falar daquilo que vem antes do Memórias do Cárcere. Então, a parte, digamos, memorialística de Graciliano, que eu não conheço, eu vou deixar um pouco de lado, porque não pude mesmo terminar a pesquisa, mas a parte anterior, que fica com a ficção, essa eu vou tentar abordar questões mais breves, mais superficiais, e depois eu me aterei a algumas passagens que eu encontro que acho interessante e que fazem um diálogo com a tradição literária, não só com aquilo que veio antes do Graciliano, e que foi um paradigma para ele, mas como também com aquilo que foi influenciado pelo próprio Graciliano. Tá? O Graciliano, na verdade, ele é muita coisa, ele é um grande escritor, uma pessoa que esteve, mesmo estando, tudo bem que ele esteve por muito tempo no Rio, mas mesmo estando na periferia do capitalismo brasileiro, que já estava na periferia do próprio capitalismo mundial, como dizia o Machado de Assis, e Assis, como disse um grande crítico, que é o Roberto Schwarz, a respeito do Machado. Isso a gente vê no Graciliano, no entanto, um cara que esteve sempre afinado com as teorias mais sofisticadas, importadas da Europa, obviamente, algumas lidas diretamente, como possivelmente aconteceu com Sartre, mas por outras que talvez aconteceram de forma indireta, como é o caso que possivelmente, essa é uma tese que eu pretendo discutir posteriormente, trabalhar mais, pesquisar mais, que é a possibilidade de ele ter lido Freud, não diretamente, porque ele não tinha domínio do alemão, mas a gente percebe, inclusive, passagens da obra de Freud em algumas que são pouquíssimamente estudadas, certo? Então é isso, é um desafio
esse, dada a riqueza da literária que foi construída em torno dele, né? E foram grandes autores que falaram de Graciliano na psicanálise, e na psiquiatria, como é o caso na sociologia e na literatura, sobretudo nas últimas obras dele, que foi a literatura e a sociologia e trazendo uma perspectiva social para aquilo que ele diz sobre a literatura, certo? Então, inicialmente, o tema não é esse, então já para quem queria saber o que seriam essa luz certa para novos olhares, né, do Graciliano, mas isso é interessante porque eu, ao fazer os slides, com base em textos e excertos que eu já tinha, me veio a ideia de colocar passagens interessantes. Eu achei mais interessante colocar passagens interessantes. Isso não é uma novidade quando a gente está escrevendo. Todo mundo que escreve, seja literatura, seja teoria, seja o que for, a gente sempre tem esse deslizamento nesse campo movediço de acabar, como diz o próprio Graciliano numa história, né, nas histórias de Alexandre, a gente atira num bicho, mas acaba matando o outro, né, que é o que acontece na psicanálise o tempo todo. A gente diz uma coisa, mas acaba entendendo, ouvindo outra, e assim por diante. Então, passagens interessantes me lembra também a Clarice, né? Porque quando ela escreveu A Hora da História, a personagem Macabea, muito famosa, tem um filme maravilhoso, extremamente bem dirigido, a gente percebe que ela fez questão de colocar as possibilidades de livros. O número 13 persegue muito a Clarice, só fazendo uma fuga rapidamente. O número 13 persegue muito a Clarice. E no Mineirinho, né, uma personagem que poderia ter sido morta, segundo ela, com um tiro pela polícia, foi morto por 13 tiros, né, para fazer uma crítica social da polícia. Mas no Mineirinho é interessante também a gente ver esse número e até outra personagem, que seria a possibilidade dos números de títulos que poderiam ter figurado na capa da hora. Dá 13 títulos, né? 13 títulos, e esses títulos, entre eles, estaria dois que eu acho belíssimos: Lacrimogênica de Cordel, né? Lacrimogênica é uma palavra forte, muito cheia de possibilidades interpretativas para o momento, e ao mesmo tempo de cordel, porque se trata mesmo de uma personagem nordestina, né? Em São Paulo, desbravando São Paulo, uma heroína completamente desfigurada, como é o caso do próprio Olímpico, que ironicamente tem um nome olímpico, mas que é desfigurado igualmente. Então, voltando para o Graciliano, inicialmente eu gostaria de apresentar rapidamente, né, para quem não conhece nada sobre o Graciliano, um pouco da vida dele e da obra, apenas os fatos mais importantes. Em seguida, eu vou trazer, além do crítico, do artista, que seria o crítico literário, que não é trabalhado como crítico literário, nem se coloca como crítico, mas que nas entrelinhas a gente pode entender que há implícita uma crítica literária em Graciliano. Eu vou falar da tradição, da relação dele com a tradição, e em seguida eu vou fazer algumas leituras de trechos que dão um pouco do existencialismo em Graciliano e um pouco da psicanálise. Eu não vou aprofundar nenhum, aqui está mais como uma sugestão de leitura, uma possibilidade de continuarmos, de irmos em busca, talvez constatar se isso realmente procede ou não. Tá? Então, a gente sabe que o Graciliano Ramos nasceu, ele é alagoano, ele nasceu numa cidade do interior chamada Quebrangulo, em 1892. Nesse período, o que estava em alta, tanto na Europa quanto no Brasil, era como escola. O Graciliano se instaurou na literatura através do romance, era o realismo. Por isso a gente percebe a influência do
Momentos, anos depois, a gente tem a vida dele no Rio de Janeiro, sobretudo em 1915, que foi o período em que talvez ele mais tenha produzido para um jornal carioca, que era o Paraíba do Sul, né? Em 1915, já falei do Paraíba do Sul, ele também também se casa com Maria Augusta, que foi sua primeira, e lamentavelmente morre, e depois ele se casa com Heloísa. E nesse tempo, antes do casamento, do segundo casamento, ele foi, aliás, dos Índios em 1927, trabalhou nos anos 30 para outro jornal, a Imprensa Oficial, em Maceió. Em 52 é um momento alto da vida do Graciliano e também de uma obra que a gente quase não conhece, que é uma obra chamada Viagem, que registra uma viagem dele para a União Soviética e para a Europa. E teve atuações não apenas como jornalista, como também como artista, que é como eu vejo a principal atuação, mas especificamente a gente chama o Graciliano de jornalista, de contista, de romancista, ele iria detestar isso. E depois o Graciliano, na verdade, ele é um grande romancista. Alguns autores críticos, muito responsavelmente, gostam de dizer que o Graciliano seria talvez o melhor escritor entre Machado e João Guimarães Rosa. Eu me aventuro a dizer que ele é maior do que os dois, né? Embora eu fique em dúvida às vezes com relação ao Machado, mas o Graciliano é realmente um grande romancista. E eu vou falar sobre esse aspecto do romance depois. A morte dele se dá no Rio de Janeiro, em 1953. Se vocês, por favor, eu estou assim, eu estou engessado com o modo acadêmico de falar, mas se vocês quiserem participar, transformar isso numa coisa mais, eu estou aberto. Levanta a mão, participa, faz uma intervenção, faz uma pergunta. Por favor, fiquem à vontade, tá? Então, apresentei um pouco da vida dele e agora em relação a... Aqui eu realmente só posso falar daquilo que eu li, né? Aquelas duas outras obras que eu mencionei no início foram pesquisas inacabadas. Então, Caetés dizia que tinha vergonha, muitas reservas com Caetés. Foi publicado em 1933 e ele nasceu de uma instigação de um amigo do Graciliano. Foi a obra que colocou o Graciliano na literatura e que fez com que ele se visse como escritor, né? Então, enquanto ele era prefeito de Palmeira dos Índios, um mandato no qual ele só passou 2 anos, porque ele abriu mão, né, disso, passou 2 anos como prefeito de Palmeira dos Índios, escreveu lindamente, esses relatórios foram encontrados numa gaveta, e aí, quando mãos de um amigo, esse amigo foi instigado e descobriu que o Graciliano tinha escrito o Caetés. E quando viu o Caetés, foi o impulso para que ele realmente publicasse essa obra que, assim, na minha concepção, é fenomenal. A relação que ele faz com o aspecto selvagem dos índios, às vezes me soa um pouco chinfrim, assim como um dos maiores romances dele. O início, a introdução me soa um pouco problemática, que é exatamente o São Bernardo, eu vou falar disso daqui a pouco, mas o Caetés é uma grande obra, e é uma grande obra que já traz um Graciliano Ramos completamente embebido em realista, certo? E isso é importante para a literatura brasileira, porque já que o Machado tinha feito isso melhor do que o Eça de Queiroz, né, em Portugal, simplesmente porque o Graciliano traz tudo que ele pega do Machado, tudo que ele pega do Eça, tudo que ele pega de Flaubert,
e ele dá uma roupagem nova, fazendo um diálogo literário com a teoria crítica, né? Então, é muito problemático falar disso, a gente pode discutir depois se vocês quiserem, mas eu insisto, assim como a teoria crítica, a Escola de Frankfurt, por exemplo, como estes estão para Marx e Freud, o Graciliano também está para Marx e Freud. Agora, o problema é que as pessoas, quando leem Graciliano, gera com a da Anísia da Silveira, pegam Graciliano como um comunista, né? Ou então elas simplesmente atribuem aspectos psicológicos que reduzem, por exemplo, o contato que essa obra tem com a obra de Freud. São Bernardo, a personagem mais bem desenhada, mais bem delineada do Graciliano está em São Bernardo, que é o Paulo Honório, né? Aquela figura perversa que se casa com Madalena que dialoga com todas as grandes da literatura, com Capitu, que vai influenciar Jadorim, né? Os olhos de Madalena eram os olhos de Capitu. Os olhos de Capitu vêm para Madalena. Os olhos de Madalena vão para Jadorim, né? Porque eu vou falar disso. O Graciliano era venerado por João Guimarães Rosa, com muita razão, né? Angústia, que é a obra que lhe deu o prêmio Lima Barreto, né? A obra que foi mais elogiada pela excelente crítica, com a personagem do Luiz da Silva, que traz um pouco de Dostoiévski e, ao mesmo tempo, traz um pouco dos personagens do Sartre, também, com o próprio tema da angústia, embora o Graciliano, vale a pena ressaltar, escreveu o Angústia em 1936. O Sartre traz uma personagem masculina também, que é Roquentin, com a mesma problemática da angústia, uma angústia associada às relações amorosas, mas que ultrapassa, que é a própria náusea, né? E escreveu em 1938, 2 anos depois da publicação de Angústia no Brasil. Vidas Secas, que é a obra mais conhecida, a mais importante, a mais conhecida do mundo, inclusive, mas Vidas Secas ele é uma novidade do ponto de vista da própria estética literária, da estrutura do romance. O romance, gente, é uma maravilha quando se trata de literatura pela evolução que o gênero literário teve desde a antiguidade, passando pela Idade Média, até chegar na escola que implantou o romance, que foi o romantismo, né? Sendo tratado diferente e pelo naturalismo, e isso chegando no século XX de todas as formas possíveis, como uma avalanche não é nem uma avalanche, como uma multiplicidade de isso no mundo todo. Mas, por exemplo, o que eu vejo de novidade, pelo menos na literatura brasileira, no Vidas Secas, é a ideia de um romance desmontável. Um romance que não foi publicado na sua origem como um romance, que foi publicado principalmente como contos. Isso é extremamente interessante, porque eles podem ser a ordem que cada conto ocupa no romance, na disposição mesmo, na sequência de contos, pode ser alterada da maneira que nós queremos. Isso não vai afetar a compreensão e nem a progressão cronológica que há. Realmente é algo formidável, mas ele não foi o primeiro a fazer isso, né? Ele foi o primeiro a fazer isso no Brasil. A Terra dos Meninos Pelados, publicado em 1939, talvez a obra mais do lado da fantasia mesmo, porque aí eu vou falar de fantasia e realidade depois em Graciliano, mas a Terra dos Meninos Pelados é interessante porque, na verdade, não continua, na verdade, introduz, né, o que nós vamos ver lá em infância depois, mas no Vidas Secas sim, o problema da infância já aparece. A Terra dos Meninos Pelados é a religião
de Graciliano Ramos, que é a infância. Um cara que não acreditava em Deus, como essa de Queiroz, também não acreditava em Deus, venera, que adora essa infância, esse menino que não morre, que reaparece, que vai sendo, que vai espantando, digamos, aparecendo para espantar o tempo todo. Insônia é uma coletânea de contos que foi publicada em 47. Isso aparece na crítica do Antônio Cândido. Eu acho interessante falar disso aqui, porque o Antônio Cândido critica muito Insônia, diz que não há qualidade literária. Eu vejo muita qualidade. Há uma única diferença. Se eu for criticar o Insônia, por isso eu teria que criticar tudo de Graciliano, que é a ausência de ação, né? E todo o romance, os grandes romances do século XX. Né? Começar por Proust, trazendo para Clarice, por exemplo, que foi influenciado, mas ele mantém a tradição da importância da ação na história. É um grande contador de história. O Graciliano atravessa o interior das personagens e propõe um monólogo interior, um diálogo consigo mesmo, que na verdade você pensa que é o narrador, mas o narrador está atravessando a personagem, que em geral é narrado, né? Quase sempre em primeira pessoa. Talvez o Vidas Secas seja o grande distanciamento, marca o grande distanciamento do Graciliano da primeira pessoa. E tem uma explicação filosófica, ao mesmo tempo niilista, por trás disso. Olhos do Cárcere, eu já avisei que não falarei, porque eu parei a pesquisa quando cheguei aí. Foi publicado depois da morte dele. Linhas Tortas é fantástico, é fabuloso, né? Muito pouco conhecido, dá pouca importância, mas a gente tem essas Linhas Tortas que são crônicas, inclusive as crônicas que eram publicadas no jornal Paraíba do Sul, muitas, a maioria de 1915. E as cartas, as quais eu também não li. Tá? Então, esse é o panorama que eu gostaria de fazer sobre a obra de Graciliano e apresentar um pouco da sua vida. Pode falar sobre essa relação. Eu também tenho uma resistência muito grande de imaginar que o Graciliano seja um autor cuja obra é predominantemente autobiográfica, né? A gente pode ter recursos literários para dizer que não se passa bem. Graciliano Ramos, o artista e o crítico, o que eu poderia dizer sobre uma crítica e uma poética, né? Isso aí é algo que uma pesquisa também interrompida, eu não escrevi nada sobre isso ainda, mas me vieram ideias, anotações, e eu acabei trazendo aqui. Ora, toda a obra dele apresenta uma preocupação poética com o próprio fazer literário, e isso aparece já no início de São Bernardo, quando ele faz a divisão do trabalho, né? A divisão do trabalho, que dá margem para outras interpretações a partir do próprio marxismo, mas que é a divisão do próprio trabalho, da composição do romance. Paulo Honório decide escrever um romance mesmo sendo um semi-analfabeto. E mesmo sendo um grande perverso que destrói, inclusive a própria coitada da Madalena, personagem com quem ele se casa, mas ele decide que vai ser romancista. Tirando isso, considero o melhor romance de Graciliano, né? Mas tem uma preocupação com a poética aí. A Biblioteca de Infância, por exemplo, o livro Romance Infância, que para muitos também são contos, mas é um romance, é mais bem organizado, dependentemente as partes umas das outras. Esse Infância, um menino que fala em primeira pessoa, que é um menino adulto que sabe demais ao mesmo tempo, né? Ele, o tempo todo traz a lembrança de uma biblioteca, do pai e do avô, onde ele lia a história de Carlos Magno e dos 12 pares de França. E a partir dessa leitura, ele decidiu se tornar
né, um escritor, que alguns vão dizer que é o Graciliano. Aí nós temos a crítica a Guimarães Rosa, a Cecília Meirelles, e ao mesmo tempo ele estabelece ou sugere uma poética dos gêneros. Eu vou, por favor. Literatura francesa. Talvez tenha alguma coisa assim parecida. É aquele A Vida pela Frente, que ele é um menino muçulmano, tal como o senhor fala francês, né? Deve conhecer alguma coisa a respeito desse livro. Achei muito interessante essa coisa, né, do menino que, sei lá, amadurece muito bem que a força, né? Talvez seja mais ou menos a temática do livro, não sei. Qual seria o tema do livro? Que eu não. O título, aliás, o título do livro. Pela Frente. Eu não conheço. Não, né? Não. Mas dá uma olhada que é bem interessante. É um menino muçulmano que ele é criado por uma ex-prostituta num subúrbio francês. Muito interessante. Muito interessante. Eu lembrei disso. E, ao mesmo tempo, assim, dialoga com outras obras da França, com romances do século XX. Azus Begag, por exemplo, escreve um romance chamado Le Bon du Chabat, que traduzindo seria o Garoto de Lyon, o Menininho de Lyon, que é um cara, e esse é autobiográfico, ele realmente fala de si. Mas é considerado literatura porque ele traz novidade, mas é a vida dele que está ali, né? Do Graciliano. Mas é a vida dele que está ali e é parecido com isso que você falou, né? Um menino que amadurece à força pelas condições sociais insalubres, morando nos bidonvilles, que são as favelas, lata, né? Casas de lata. Bidon é lata. Bidonville, vilas de lata. E esse autor desse livro, eu não lembro o nome dele, mas ele usa um codinome, sabe o que eu estou falando, né? Um pseudônimo? Sim. Participar de uma premiação. E depois que ele morre, é que descobre que foi ele autor. Tem essa coisa inusitada. Sim, uma surpresa, né? Perfeito. Aí foi conversar todas as boas literaturas, né? Eu sempre me abro para um texto literário que traz um tema que tem alguma relação com a infância. Tem algo de verdadeiro ali, tem algo que não poderia ser de outro modo, né? Então, a crítica a Guimarães Rosa, eu não vou dar muitos detalhes, porque senão eu vou perder, eu não vou acabar lendo nenhuma passagem interessante que eu trouxe, né? Tem a crítica a Cecília Meirelles e, ao mesmo tempo, a poética dos gêneros. Isso eu vou chamar a atenção. O Graciliano, às vezes, lembra um pouco do Suassuna, só que o Suassuna fazendo graça, né? Fazendo cômico. O Graciliano muito seco. Mas umas coisas muito radicais. Ele diz, o bom escritor não escreve tudo. Ele vai eleger um gênero. Ou você é poeta. O Guimarães Rosa escreve em prosa, mas é poeta, não é romancista, né? Ele pega uma passagem lá do Conversa de Bois, da primeira obra sagarana de Guimarães Rosa, em que ele separa um trecho que está escrito em prosa e ele vai, divide em versos e dá uma estrofe em redondilhas maiores, em versos de 7 sílabas. Ele diz, essa é a prova de que esse aqui é um poeta. E realmente tem um ritmo, exatamente para dar a ideia também do andar da carroça, né? Enquanto um menino vai com o padrasto enterrar o próprio pai, né? Que era traído pela mãe com esse padrasto. E aí o pensamento do menino aparece naquele grupo de bois, são 8 bois que vão carregando o carro de bois, e o corpo do pai com fardos de rapadura. É um conto realmente muito interessante, mas não é nosso tema. E o romancista é realmente aquilo que iria caracterizar o Graciliano como um escritor, como um artista. Ele é um grande romancista. O realismo de Eça de Queiroz é empréstimo da tradição literária do realismo português, né, europeu, sobre a obra dele. O Machado de Assis, ao mesmo
por Flaubert. Tá? É impressionante como ele se apropria exatamente das partes mais importantes de romances, né? Eu vou dar alguns exemplos rapidamente, e ele faz de uma forma muito diferente. A própria Luísa, do Primo Basílio, o tema do adultério, aparece o Caetés. Aparece uma Luísa, que também trai o marido, tem um jogo de cartas, mas a novidade do Graciliano é o caráter do homem. As personagens são muito masculinas, geralmente masculinas. O tema do adultério aparece, mas não é aquele mesmo vulto, aquele mesmo peso, aquele mesmo volume que vai aparecer com a Capitu. Não. O mais importante ali é um caráter de um João Valério que depois vai pesar sobre o caráter de outras personagens que vão ser mais bem protagonistas. Eu tinha separado algumas imagens para trazer a ideia de realismo, né, que seria esse realismo, como, por exemplo, essa do São Rafael, que mostra exatamente uma cena da vida cotidiana, que, ao mesmo tempo, abre espaço para que você entre, interiorize, né, nos ambientes e veja a privacidade das personagens. Aqui nós temos um Caim, do Cormon, que eu acho maravilhoso, Caim fugindo com a família, essa é de 1880. Caim, ele está mais próximo da pré-história. Por quê? Porque o realista, ele quer trazer uma arte mais próxima da realidade. Tratando de Caim, que é uma personagem bíblica, né? Ele está mais próximo da pré-história, do homem das cavernas, digamos, das primeiras evoluções da humanidade do que nós. Então ele não poderia ser... E a iluminação, né, também. A claridade, a extrema claridade. Aqui nós temos o Claude Bernard, que é ícone do realismo, o Pasteur, o retrato dele, o Porter. Nós temos exatamente aquilo que o realismo traz como um distanciamento da religião. Se nós pegarmos, por exemplo, essa Madonna de Holbein do século XVI, nós temos uma Madonna no centro, uma Madonna que pode ser vista, porque pode ser pintada, né? Se eu pinto é porque ela aparece para mim, de alguma forma, eu a vejo, eu tenho uma imagem dela, uma forma. E aqui nós temos, olha, um diálogo com ela de outro pintor alemão, trazendo 3 mulheres na igreja, e aí, realista, exatamente a parte sagrada que havia aqui não está mais. Apenas as 3 mulheres aqui, né, é que aparece. As 3 mulheres podem ser vistas. Então, se eu posso ver, eu posso pintar. Era o lema dos realistas, né? Não visto, não pintado. Né? Só pinto que o Graciliano se apropriou muito disso. Ele dizia, contar a história mesmo, quem contava era o Jorge Amado. Eu apenas conto o que eu vejo. Eu não sou um contador de histórias, eu só conto o que eu vejo. Uma história dele, né? Passando uma conversa para a gente, na verdade. A relação com a morte, aqui são temas já, deixa eu ver se eu teria alguma coisa antes. É essa parte mesmo, já, tá? A relação com a morte, nós temos podem esses ossos, né, voltar a viver, uma passagem da Bíblia de Ezequiel, é realista. É uma obra em que a pessoa solitária, no cemitério, dialoga com uns ossos que não têm idealização, não são representados sob nenhuma idealização. Né? Nós pensarmos na morte das personagens românticas era algo, né, completamente diferente do que a gente está vendo aqui. Esse que eu acho muito triste, mas muito belo, que é o menino saindo da cozinha com alguns legumes, né? E percebendo, aqui a gente tem a imagem do pai chegando, uma foice, é o título, né? O pai chegando do campo e se dando conta, né? Geralmente as personagens, e depois vocês vão entender isso aqui, por que eu trago isso para falar de graça. Uma personagem que sempre está olhando para baixo, não está vendo a divindade que vem buscá-la para levar para o céu, né? Realista mesmo, né? Dentro de uma cena cotidiana. Aqui é formidável
Sob o sol de apaixonados, né? Aqui nós temos uma imagem que representaria a morte para a idade média, né? Eles chamam de Gizon, temos um Gizão aqui, e aí nós temos uma posição completamente desrespeitosa em relação à morte, porque a morte não significa mais a mesma coisa dentro dessa nova realidade. Não vai dar tempo de mostrar todas as passagens, mas por que eu gostaria de trazer isso? Porque é exatamente uma cena de Madame Bovary vai ser emprestada para uma obra da qual eu falei muito aqui, do Graciliano, que é o São Bernardo. A Madame Bovary, no momento em que ela está morrendo, a cena é descrita com muita minúcia e a agonia dela do mesmo jeito. Aí ela pede à filha, nessa parte, eu realmente não tinha o texto, né, em português, não é, por favor, não é para parecer snob, mas eu vou apenas lembrar da menina, olha a mãe, ela pede para que tragam a filha no momento em que ela já está agonizando depois de tomar o arsênico, né? Endividada, decepcionada em relação à vida, ela pede à família para que tragam a filha. E a filha olha a mãe e reclama de ver a mãe naquele estado. Então, uma cena do interior, de dentro da casa, da intimidade, e uma cena extremamente minuciosa com respeito aos detalhes. Mas a parte que eu queria... Ela pede um espelho, no momento em que ninguém quer ver mais o corpo dela, a angústia, a dor, a agonia, ela pede um espelho. E quando ela pede esse espelho, ela diante do rosto, abre a boca, bota a língua para fora, né? E olha. Isso é muito bem representado no filme, que é do Chabrol, que faz essa cena perfeitamente. Ela com a Isabelle Huppert, né? Interpretado por ela. Coloca a língua para fora e se olha nesse espelho. Ora, aquilo que ninguém era capaz de enfrentar, a própria morte, da grandeza de Madame Bovary, de Emma Bovary, é capaz de fazer, né? Então ela enfrenta a morte, muito bem descrita aqui. O Graciliano faz isso lá no São Bernardo, quando Paulo Honório começa a desconfiar de Madalena, a achar que ela está traindo ele, então ele começa a maltratá-la. Nesse tempo, ela adoece, né? No início a gente começa que ele está trazendo lá o machado. Capitu, traiu, não traiu, estou sendo trapaceado, não estou. A gente começa a desconfiar da coitada, da Madalena também. Só que quando vai passando, a gente percebe que ele, com a sua perversão e com a sua paranoia, inclusive ele continua vendo ela depois que ela morre, né? Ele começa a maltratá-la. Em maltratando a Madalena, ela acaba morrendo. E quando ela morre, essa cena do espelho é reproduzida. Só que o que acontece? Inclusive o nome, Madame Emma Bovary, Madalena, né? Pode ser alvo de também, mais para psicanálise, né? Talvez tenha sido inconsciente, não dá para saber. Mas aí a gente tem, Madalena estava estirada na cama, branca de olhos vidrados, espuma no canto da boca. No soalho havia manchas de líquido e cacos de vidro. A criança nos braços choramingava. É muito elegante. O texto de Graciliano é extremamente elegante. Comecei a friccionar as mãos de Madalena, tentando reanimá-la. Pois tinha que ser ele, né? Porque o que está aqui não é a grandeza da personagem, é a maldade do Paulo Honório como vítima do capitalismo que está em questão aqui. Tão pobre, tão surrado pela vida, que adoeceu e só pensava em lucrar. E lucrou, né? E matou muita gente. Pus um espelho diante da boca de Madalena, levantei-lhe as pálpebras do objeto, né? Sobre a banca de Madalena, uma carta, as cartas lá do Essa, né? Aparecendo, uma carta extensa em que se despedia de mim, lia soltando pedaços, saltando pedaços, e naturalmente compreendendo pela metade, faltava uma página. Exatamente o que eu trazia na carteira, entre faturas de cimento, essa parte eu acho genial, faturas de cimento,
e orações contra maleitas que a Rosa, que é uma empregada, anos atrás me havia oferecido. Então, aqui, por favor. Eu estou sentindo que você está repetindo muita palavra morte. Certo. Eu só queria levar um tema que me satisfaz mais. Claro. Que é essa questão da longevidade humana. O próprio brasileiro viveu uma época entre as duas guerras. Isso é considerado uma geração cujo tipo chama-se silenciosa. Essa geração silenciosa teve uma expectativa de vida muito pequena e presenciou 2 guerras mundiais. Então, nessa linha, certo? Nós estamos vivendo um momento agora que tem 5 gerações vivas. 5 gerações vivas. Então, pelo seu histórico, as gerações não viviam muitas outras ao mesmo tempo. Eu gostaria de tentar ver se você viu alguma coisa com relação a isso. Essa multiplicidade de gerações é que nós obrigatoriamente temos que entender cada uma delas. Hoje pode ser 5 gerações vivas ou mais. Né? E essa questão da tristeza, que lembra a morte. Né? Certo. Então, isso que está me chamando a atenção. Morte. Quando nós sabemos até que a expectativa de vida nessa época era de 40 anos de idade. Dizem a tendência atual é que nós caminhamos para uma expectativa de vida acima de 120 anos. Para colocar isso melhor, eu vou falar das zonas azuis, que são as zonas onde tem mais pessoas que estão vivas acima de 100 anos. Como você vê essa visão morte, expectativa de vida, de tantas gerações juntas, nesse tema que você está fazendo? Uma das coisas que é interessante o senhor me trazer essa questão, você, porque esse tema morte, ele aparece em outros autores também, da mesma geração, mas ele vai cair, não só a morte, mas eu acho que a angústia. A morte é mais como um pretexto, como uma razão, né, da angústia. Sobre outra personagem, que o Antônio Cândido vai dizer, outro autor, que é o próprio Drummond. O Drummond diz o seguinte, o Antônio Cândido diz o seguinte sobre o Drummond. Drummond é irmão gêmeo de Graciliano na criação, só que um na prosa e o outro na poesia. É a mais pura verdade, né? Porque muito mais diretamente falar da guerra e mostrar aquele sujeito, né, esmagado diante de um contexto de guerra e de morte, de pouca expectativa, de pouca esperança, a gente vê muito mais diretamente no próprio Drummond, na poesia, né? Mas como que eu vejo que isso se relaciona com os nossos dias, se eu entendi a sua pergunta? Foi isso? Você está me colocando uma outra abertura. Tá. A minha geração. Nós nascemos após a Segunda Guerra Mundial. Temos a felicidade com o tempo. Tanto é que algumas grandes coisas, como ditas, são felizes. Eu entendi. Eu vou responder com alguém que tratou disso tanto na ficção como na teoria, na filosofia, que foi o Camus, né? Lá no Estrangeiro, o Meursault, que é o personagem, quando ele está indo cumprir uma pena que foi imposta, que é a pena de morte, algo que a gente tem muito tabu para discutir, mas ele escreve muito sobre isso. Ele coloca lá uma reflexão da personagem dizendo para si mesmo, né? O que importa se eu vou morrer hoje ou daqui a 20 anos? Serei eu que vou morrer. Por isso ele se sacrifica, de um certo modo, se oferece como o quê? Ele se oferece
como uma vítima, para que a gente possa refletir o absurdo, que é a própria morte. Então, não importa se eu vou viver 120 anos, não importa se eu vou viver 40, 80, eu vou morrer de toda forma. A morte não vai deixar de nos perseguir, de nos angustiar. Aí eu relançaria a questão, né? É a expectativa de vida que faz com que a gente se angustie mais ou menos em relação à morte. Se a gente pegar os índices de suicídio na Europa, tudo bem que aqui no Brasil, o Piauí, né? Um estado quente dos mais pobres. Talvez haja outras explicações para essa estatística. Mas na Europa é a Suíça, né? Culpa. Eu acho que se a juventude suíça se suicida muito, o leste europeu se suicida muito, eu acho que dinheiro, né, ilícito, enriquecer e manter um padrão que eles debocham, né, do resto da Europa, debocham dos franceses, dizem que os franceses vivem de esmola, porque eles têm uma economia mais estável às custas de dinheiro roubado. Eu acho que culpa não é a razão pela qual... Porque quem faz isso razoavelmente não teria culpa, né? Então eu acho que assim, não tem uma resposta definitiva. Eu acho que o tema da morte ele continua sendo um problema, né? Ainda são grandes tabus que Freud lançou, sexo e morte. Freud lá no início do século, sexo e morte são os maiores tabus da humanidade, nunca deixaram de ser. Por mais que se diga que há liberdade, são muito livres, eu acho que às vezes exatamente essa liberdade excessiva com relação ao sexo é um grande tabu, né? É não saber lidar com o sexo. A gente não sabe lidar com o sexo, né? E com a morte muito. Pode falar. Voltando para aquele livro que eu falei, puxando um gancho sobre a felicidade, tem uma reflexão que ele faz. Naquele ambiente que ele vive, as pessoas costumavam usar muito heroína, se não me engano, heroína, a droga. E tem uma parte que ele fala assim, que eu não quero ser feliz, porque ele relaciona o uso da heroína, que seria uma falsa felicidade, mas ele chama aquilo de felicidade. Eu não quero ser feliz, eu prefiro viver. Então, assim, uma busca pela felicidade é um tema assim, que a gente corriqueiramente está procurando, né? Está questionando. E, assim, um amigo meu gostava de conversar e ele falava muito isso. O fato do ser humano hoje estar tão ocioso, né? Parece que está levando a uma depressão. As pessoas estão depressivas hoje porque, na verdade, estão ociosas. Elas procuram um motivo para ser feliz, procuram uma felicidade vendida, né? Parece que todo mundo tem que ser feliz, mas, na verdade, as pessoas estão procurando ser felizes e não estão procurando viver. Deixa eu colocar Ver rede social, ficar bonita, ter dinheiro e não vivem procurando felicidade, que na verdade é só. Pois não, senhor. Deixa eu colocar. Eu falei agora das ondas azuis. Que seriam. São locais onde tem mais pessoas longevidade. acima de 100 anos. Certo. Então, o número 1 são as ilhas de Okinawa, no Japão. Eu tenho um amigo que sempre fez um mestrado lá. Então, qual é a linha de pensamento? É mais ou menos aquilo que você falou, ter um motivo para acordar. Sim. Então, eu acho isso tão explicativo. Né? Quando você tem que fazer, ou seja, que é o Perfeito. contrário da sociedade que a gente vive, né? mais ou menos isso. Eu vou querer conversar depois sobre as zonas azuis. Eu estou interessado. Mas eu vou... Até para a gente abrir mais para a discussão também. Tá? Eu já falei sobre a influência do Graciliano recebida de antes, agora sobre a influência sobre a geração posterior. Não dá para mostrar tudo. Mas a Clarice Lispector vai trazer o tema da angústia. O Benedito Nunes é uma outra sugestão de leitura, né? Que traz
uma série de ensaios numa obra chamada O Dorso do Tigre, que é um título já emprestado de Foucault. Benedito Nunes é a escrita crítica mais elegante que eu vejo no Brasil, porque ele junta a literatura e a filosofia, e ele fala de literatura a partir de um olhar filosófico. E todas essas questões. Eu acho que não vai dar tempo ler 2 excertos, né, que seria um texto de outra obra, uma outra passagem de Graciliano, e aí a aparência disso lá no Miguelin. Eu acho que eu vou ler só mais isso e a gente encerra, tá bom? Tem um momento em que o menino, lá do Infância, ele descreve um momento em que ele tem medo de dormir, certo? E aí ele diz o seguinte: aí bancos ladeavam a mesa grosseira e uma cama de lona escondia-se no canto. A cama que me ofereceram quando larguei a rede, isso é a cara do interior, ganhar uma cama e soltar a rede, por causa das almas do outro mundo. Anterior a uns anos, a umas décadas, né? As almas vieram à noite, 4 ou 5, estirando-se, acocorando-se à entrada do corredor. Assustei-me, gritei, acordei toda a gente, descrevi as figuras luminosas que se moviam na escuridão, subindo, baixando. Quando subiam, as cabeças delas alcançavam o teto. Fui deitar-me noutro lugar e no dia seguinte obtive uma notoriedade que me repetiram o fato, acreditaram nele, responsabilizaram-me por minudências de que não me recordava. Podia um ser tão miúdo como eu, né? Ele diz, inventar aquilo. Atordoava-me, queria evitar os exageros. Isso aqui é a literatura. É a propagação que a obra literária tem, né? Atordoava os exageros, dizer que a minha história não merecia importância e receava desprestigiar-me. Ao mesmo tempo, ele está falando do trabalho dele, né? Eu tinha julgado perceber umas luzes, e as luzes tomavam corpo de repente e entravam nas conversas. Senti remorso. Desejei reduzir as minhas almas, assombrara-me à toa. Vinham-me, porém, dúvidas. Afirmaram, desenvolveram um caso estranho, e por fim admiti a visão. Talvez não me houvesse enganado completamente. Não enxergara as claridades que se alongavam e encurtavam, mas devia ter visto qualquer coisa. Ele acaba nessa mentira linda, né? E aí nós temos essa passagem, né, numa intertextualidade maravilhosa, aí eu não vou ler o restante aqui, no próprio Miguelin, que é um conto de João Guimarães Rosa, em que a personagem principal é um menino, só que o menino não fala, é narrado em terceira pessoa, né? E o modo como Guimarães começa isso: um certo Miguelin morava com sua mãe, sua avó e seus irmãos, aí vai dizer o lugar lá, Mutum. Quando ele para com esse tambor batendo no Mutum, aí ele começa a desenvolver a história, e aí nós temos um trecho. O Miguelin diz o seguinte: Dito, que é o irmão um pouco mais velho, de repente, era a mesma coisa que Tomezinho, o outro irmãozinho. Miguelin não gostava de pôr os olhos no escuro. É fantástico também. Não queria deitar de costas, porque vem uma mulher assombrada, senta na barriga da gente. Seus pés restassem para fora da coberta, vinha a mão de alma friosa, pegava no pé. O travesseirinho cheirava bom, cheio de macela do campo. Amanhã ia a parar água de chuva, tinha outro gosto. Repartia com o dito. O barulho da chuva agora era até bonito, livre do moame do vento. Tio Terês não tinha se despedido dele. Onde estava agora o tio Terês? Um dia, tempos, tio Terês o levara à beira da mata, ia tirar taquaras. A gente fazia um feixe e carregava. Miguelinho, o peixinho está muito pesado para você? Tio Terês está não. Se a gente puder ir devagarinho, como precisa, evitar com a gente, para ir depressa demais, então eu acho que nunca que é pesado. Uma crítica social aí muito forte,
Graciliano, uma linguagem muito mais afetiva, com a presença de adjetivos substantivos, sintagmas nominais em grau de tempo, um texto muito bonito. E aí, só para esticar um pouquinho mais, para lançar mais uma referência para você, quando ele diz, o barulho da chuva agora era até bonito, como é que agora era, se é passado e agora é presente? A voz da criança que não consegue expressar essa relação temporal, né, com facilidade. O Chico Buarque já vai trazer isso para a música João e Maria. Agora eu era o herói. Então, para não tomar mais tempo e para deixar vocês se expressarem um pouco também, eu só vou sugerir a obra do Cândido, que é, na minha concepção, a obra mais importante, com muita simplicidade, feita sobre o Graciliano. Ficção e Confissão. É uma obra curtinha, com alguns ensaios, todos voltados para a obra de Graciliano, sem peso acadêmico, sem referência, apenas a grande, cultura do próprio Antônio Cândido. Muito obrigado e boa noite a todos.